De novo. Do último, o áudio ficou meio abafado, não sei o que aconteceu. Mas de qualquer forma, acho que deu pra ouvir, né? Eu fiz um outro vídeo agora falando referente ao projeto, aleluia. E eu acho importante que, na verdade, todo ao redor, todos os outros assuntos que eu queria falar, porque tem uma luz aqui, Deus descendo, tudo que seja ao redor que fala que tem, de certa forma, a ver com o projeto. Igual, por exemplo, agora a gente está vivendo uma guerra fria, onde que o pessoal fica com essas ideias, não é teoria da conspiração, não existe isso, mas, pô, é fato. O tanto que eles estão querendo impor a vacina da China sobre as outras está muito absurdo, sendo que a única que tem que tomar 2 doses, que acaba sendo mais cara do que as outras, e que, putz, cara, quem leu a bula, tá escrito lá, não cura coronavírus, não impede que coronavírus se manifeste e tem que ser mantida a quarentena, tá escrito na bula do bagulho, cara. Quem quiser procurar isso, é só procurar direto pela Anvisa, né, é fácil de achar, não é tão complicado, o pessoal não adianta falar, é fake news, é teoria da conspiração, está no Google, cara, então pesquisa, se está no Google, que o Google é uma das ferramentas que está mais pro lado de lá, mas a favor desse tipo de política, de ditadura. Então, se tá lá, então, cara, você tem que abaixar a cabeça e aceitar. Referente ainda falando ali de China, tem algumas partes que são importantes referente a essa parte do projeto. Uma das coisas que já foi, desde sempre, muito errada da China é que ela é muito grande e tem muita gente mesmo. China, Japão, super populoso, mas é menorzinho, então mais ou menos ali tem um certo controle maior. E o que acontece quando tem muita gente? Tudo se perde do controle. E na verdade a ideia é essa, né? Fica uma massa controlada por uma outra massa um pouco menor e se segue num formato ali meio que de pirâmide. Então, quer dizer, ter muita gente só servia na época que tinha aquelas guerras medievais, que tinha que ter exército com espada, esse tipo de coisa, né? Porque hoje em dia não precisa, né? Você não precisa ter muita gente, você precisa de tecnologia. E por que eles teriam ali muita gente? Eles tiveram, né, uma utilidade que, putz, cara, os caras esconderam por em torno de 3 meses que existia um vírus. E tem lá vários dados, várias informações que realmente comprovam isso e a galera fica negando, não tá, putz, cara, quem tá a favor da China, cara, tem que ser meio doente. Não tem porquê, não tem nem por que se esforçar em defender sem primeiro questionar, né? Acho que se a pessoa está se esforçando em tentar defender essa parte, principalmente essa última que eu falei ali, eu acho que a pessoa realmente ela tem que ser muito suja para isso. Eu não acho que a pessoa, se ela está se esforçando para defender isso que aconteceu e falar que a teoria de conspiração é outra coisa, eu acho que a pessoa é muito canalha, muito suja, porque o negócio ele tá muito na cara. Você pega um senhorzinho de 80 anos, ele vai se ligar, vai falar assim, meio estranho, né? O vírus saiu de lá e estão tentando forçar uma vacina que é de lá, ao invés de todas as outras, porque existem várias outras. Eu prefiro não tomar nenhuma, né? Porque quer não, é um tempo muito curto, igual eu já falei nos outros vídeos, um tempo muito curto para realmente para fazer testes referente a isso. Então, quer dizer, a população que está tomando a vacina agora são o teste, né? Principalmente aquela vacina lá do Gates que faz alteração no DNA, que bagulho mais absurdo, cara. Nunca tinha sido feita uma vacina assim, tinha sido feito alguns testes, algumas coisas, mas isso realmente é absurdo, sei lá, meio fora do comum, né? Mas aí não é a questão, né? Ainda comentando referente a essa parte de ter muita gente, serve justamente para isso. Para eles é muito útil ali, para referente a isso, para ter um grande controle de massa. E olha que besteira, né? Você vê um filme campeão de bilheteria. O filme pode ser mais foda que for, mas não agradou os chineses, ele não vai virar o top das galáxias. Ele não vai ser o filme com o maior campeão de bilheteria, porque a China tem mais gente, cara. E eles dominam muito isso, eles são totalmente doutrinados a seguir alguns passos comuns, igual, por exemplo, ir pro cinema. Aqui no Brasil a gente está perdendo meio que essa cultura, principalmente porque é caro pra caralho
E segundo, que brasileiro sempre foi meio malandro, né? Ah, surgiu uma forma de baixar filme, vamos baixar. Aí vão lá e tiram um site mega do ar, né? Ou qualquer outro que existia antes, né? Aí, agora tá na preguiça, né? Porque brasileiro entrou numa geração de preguiçosos que agora, ao invés de baixar, fica perguntando, tem na Netflix? E só assiste aquelas coisas que só servem para o controle deles. E olha como é foda, né? Você tem que ter aquele público todo nas mãos para que você possa multiplicar alguma coisa. Então, quer dizer, você pega filmes esses iguais de heróis, por exemplo, e agradam a China, então, quer dizer, batem um recorde, aí você pode utilizar, jogar isso na cara dos outros. Olha, o filme é um dos campeões de bilheteria do mundo, então você vai ter que assistir, te forçam a engolir isso, né? Então, quer dizer, a maioria sempre acaba vencendo nessa parte, então é uma arma perigosa, né, ter ali a maioria. E é uma coisa que a gente vê ali desde a escola, né, porque é interessante, né, essas brigas de escola, porque, putz, cara, acontece com todo mundo, a gente vê tudo quanto é filme, né, de aqueles filmes que eles colocam as pessoas de 30 anos para parecer que é adolescente, e sempre tem aquela coisa de que, tipo, tem uma pessoa que ela é legal no filme, que ela é bacana, mas ela é zoada pela escola inteira ou por uma grande maioria. Ela não é zoada geralmente por uma pessoa só, porque um palhaço só não faz um circo, então tem que ter vários. E tem que ter audiência, né? Sempre tem que ter um engraçadão, ou 2, 3 engraçadões ali, e a principal parte tem que ter muita gente que apoia, né? Então, ter muita gente se torna perigoso porque muita gente começa a apoiar roboticamente o lado ruim. E a humanidade, se você for ver, é um troço muito sujo. Igual tem o filme MIB, né, que o Will Smith questiona, né? Não, mas por que não conta isso para as pessoas? As pessoas são inteligentes. Aí, eu não sei o nome do ator, acho que é Kay ou El, não lembro o nome do personagem também, mas ele pega e diz assim, uma pessoa é inteligente, a população é burra. E, putz, cara, sim, se você pega uma pessoa e fala pra ela, vamos parar um pouquinho, separa só você e vamos começar a pensar um pouquinho melhor nas coisas, ela começa a abrir a mente. Botou essa mesma pessoa que abriu a mente no meio de um grupo de pessoas que não tem a mente aberta, que tá ali no piloto automático, ela começa, cara, é verdade. Às vezes o bagulho não faz o menor sentido, cara. Não, é que Deus veio numa espaçonave e colocou o ser humano feito num bonequinho de madeira, tocou com um dedinho e ele começou a andar. E a pessoa fica, mano, é verdade. Por quê? Porque a maioria tá falando, nossa, é verdade, é legal. E assim que acontece, né? Isso que é o perigo das coisas. Aconteceu com religião, aconteceu com guerras, acontece muito com futebol, cara. Às vezes uma pessoa ali no bairro começa a torcer para um time porque a grande maioria dos molequinhos lá do bairro também torce para o mesmo time. Então é muito perigoso. E ter essa grande massa é realmente muito perigoso. Por isso que eu coloquei ele no vídeo do projeto no inicial, no primeiro. Quem puder ir lá dar uma olhada, por mais que possa não acreditar muito, eu acho que não se pode fazer algo baseado no mérito ou em algo que a ideia seja evolutiva, de que a gente cresça, se a gente tiver muita gente. Principalmente se a gente for pegar para analisar, por exemplo, o que o pessoal fez, e ainda de vez em quando faz, sempre tem ainda um pessoal que faz isso para criar raças novas de cachorros. Hoje em dia não tem tanto, né, igual teve antigamente, mas, por exemplo, o pastor alemão, cara, você não pegou ali 500 tipos de cachorro diferentes e deixou eles juntos. Pegou ali uns 2 ou 3 e colocou eles juntos para que formasse aquela raça que hoje em dia todo mundo sabe que é um cachorro bem inteligente, ágil, forte, dura bastante, é mais fácil de ter convivência do que outros cachorros que acabam sendo mais agressivos, né? Então, é mais fácil de que tenha ali uma certa evolução e que ele tenha ali uma união mais congruente, né? É mais fácil de lidar. Então, se for criado realmente um projeto como esse, eu considero realmente que não se deva chegar, por exemplo, a 200 mil pessoas. Eu acho que teria que ser uma coisa menor. Não temos que ter grandes nações. Eu acho que isso é muito errado. Muito errado. Eu acho que tem que ser tudo separadinho, bonitinho, ter um bom espaço entre um e outro. Caso alguém queira ir lá conhecer, vai, foda-se. Mas a ideia é que tenha uma intimidade maior, um controle maior de uma pessoa com a outra, saber quem que tá ali, quem que não tá, porque é muito mais fácil você roubar alguma coisa, quebrar um cadeado, entrar para roubar uma bicicleta no quintal, sendo que ninguém vai saber quem é, não tem chance de conhecer,
fica muito largado, entende? E para isso sempre tem que ter um controle maior. E o que é ruim, porque nunca dá, né? Porque qual que é o controle que a gente tem? Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, são 130 mil pessoas, igual eu já disse em outros vídeos, mas a gente não tem 130 mil policiais, a gente não tem 130 mil juízes ou advogados, ou alguém que vai cuidar dessa parte da lei. A gente tem coisa de dezenas ali, né? Se chegar a 100, 200 policiais, ao todo é muito, né? Mas ali tem a guarda municipal, pode ser que dê um pouquinho mais que isso. Então, quer dizer, é injusto, é um número que acaba não batendo ali, né? Que não tem como ter controle ali de tudo, por mais que seja colocado câmeras, o caramba 4, até chegar, até pegar. Então, quer dizer, não tem controle. Para que a gente tenha, assim, realmente um controle evolutivo, saiba o que todo mundo está fazendo, sabe e qual parte que a gente consiga crescer, realmente tem que ser num número menor. E pode ver que, por exemplo, tirando aqui na América Latina, que os países são praticamente uma merda, né? Você vê que os países de primeiro mundo, a grande maior parte, tirando ali os Estados Unidos, são menores. E por quê? Isso fica realmente muito mais fácil de controlar. Então, você pega, por exemplo, Suíça, né? País que quase ninguém ouve falar, é um país muito tranquilo, né? Apesar que, na teoria, ali está se fodendo um pouquinho ali com o coronavírus, né? Mas, vários países, Noruega, por exemplo, você vai pegando os países da Europa ali, você vê que é mais fácil. E você pode até olhar os grandes centros ali, que pode ser bem desenvolvido, mas você não vê isso igual em São Paulo, né? Que todo mundo está esbarrando no outro, né? E pessoas que você acaba vendo no dia seguinte, né? Então isso é mais fácil. As pessoas acabam tendo mais uma chance de confiar uma na outra, né? Porque se ela vai ter que passar ali no dia seguinte, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer uma cagada ali no local, né? Eu acho que essa parte ali ajuda muito. Quem puder dar uma olhada então ali no vídeo do projeto, no inicial, todo vídeo do projeto vai estar escrito ali como o projeto Aquarius. 1, 2, 3, whatever. Então, eu pretendo fazer uma lista separadinha deles ali, porque eu acho que isso é importante. Eu estou terminando de escrever, só que é muita coisa, não é muito detalhe referente a essa parte do projeto. Eu tenho certeza que boa parte de vocês apoiam meus outros vídeos, mas os que falam especificamente do projeto, tem pessoa que fala, pô, isso aí nunca vai acontecer, né? Mas, ao meu ver, nunca vai acontecer porque vocês já adotaram esse pensamento de que, tipo, não tem o que fazer, cara, a gente tem que ir na rua, combater o governo e manter o governo. Não. Ou a gente realmente se une para isso, ou não acontece. Existe, já faz tempo, existe ao redor do mundo, né, ainda pessoa que tenta se manter em ideias de colônias, né. Nos Estados Unidos tem pelo menos umas 2 ou 3 ali. No Brasil tem uma que veio com essa ideia ali dos Estados Unidos. Obviamente eu não vou lembrar o nome também, na verdade isso para mim não é importante, porque eles se juntam uma quantidade pequena ali de pessoas. Não sei quem assistiu ali o filme A Vila, né? Praticamente isso, né? Se juntam num lugar quietinho, com algumas 10, 20 famílias ali no máximo. Tem umas regrinhas muito conservadoras, né? Realmente. E para eles ali dar certo, eles não têm praticamente nenhum crime, é tudo muito fácil de controlar, todo mundo conhece um ou outro. Como é que funciona? Minha ideia não é tão diferente disso, só que obviamente não tão conservadora e não tão pequena, né? Porque eles não têm nenhum tipo de tecnologia, não mandam carta, não tem internet, não tem tudo isso. Na verdade, minha ideia seria praticamente ali nessa parte, juntar uma galerinha não tão pequena, mas para fazer o mesmo, só que com tecnologias, com pessoas que têm maiores capacidades, não uma pessoa que só saiba cortar lenha, mas uma pessoa que sabe programar um aplicativo, por exemplo, que sabe fazer um designer, que sabe desenhar um formato diferenciado de roupa, né? Então, minha ideia não é tão absurda assim, né? E eu considero também que as pessoas têm chance de fazer isso, até dentro dos países, dependendo ali do grau financeiro de cada um, porque quer queira, quer não, a gente teria que pagar imposto, aí teria que ser igual, por exemplo, esse pessoal que vende queijo, vende vinho, né, que tem que vender de vez em quando um pouquinho de uma coisa só para que a gente pague o imposto, e o restante a gente sobrevive entre si, cria uns porcos, cria umas vacas, tem a plantação do que é necessário para fazer a nossa alimentação, e depois disso vai se desenvolvendo. Só que, óbvio, tem que ter, para mim, para isso funcionar, tem que ter tecnologia e tem que ter
pessoas que queiram crescer e juntar mais pessoas. Então, ao invés de ter casinhas, vamos montar prédios, pequenos prédios. Na verdade, a minha ideia é um pouco mais megalomaníaca, né? Uma coisa bem maior do que isso. Pretendo, né, passar isso para um desenho, além da parte escrita. Mas isso para mim, pelo menos, não sei se alguém vai concordar, é uma coisa totalmente possível. Já até no Brasil mesmo, a gente tem que pagar imposto pelo terreno, e fora seria melhor ainda. Tem ao redor, não precisa ir muito longe, tem países que a gente não tem que pagar uma quantidade tão grande de imposto para ter algum terreno. Então fica mais fácil. Então, se for necessário, para mim, se for necessário ter que ir para um lugar bem longe só para conseguir ter paz e ter uma chance de evoluir de verdade, né? Fazer os filhos cada vez mais inteligentes, melhores do que a gente, eu vou querer. Obviamente, né? Essa parte ali de colônia, igual eu falei, normal, simplesinha, os filhos não são melhores que os pais, são exatamente iguais. Então, por isso que eu acho que tem que ter acesso à tecnologia. Tá para chegar ali no Brasil, né? Não sei quanto vai demorar. Na verdade, já tem uma empresa que está fazendo, mas ainda não está num aspecto ainda bacana, referente à internet via satélite. E aí tem mais uma outra empresa que está já em testes, já colocou na Europa para rodar, que isso realmente acho que é uma parte essencial ali, né? Porque sem internet a gente não vai ter tanto acesso a outros conhecimentos mais evolutivos, né? E está sendo feita ali uma outra internet, né? Não vai ter o mesmo nome de internet, né? Mas eu acho que isso também vai poder ajudar um pouco mais para frente. O que eu acho legal, essa parte ali desse vídeo, se você concorda, você acha que é interessante que não tenha tantas pessoas, né? Não tenha 200 mil pessoas numa cidade ou mais, né? Igual São Paulo tem milhões de pessoas, ou que não tenha países super populosos e que fica mais fácil de que a gente tenha evolução e controle do que a gente está fazendo ao redor, principalmente controle referente ao que nossos filhos estão aprendendo, né? Porque, a gente não conhece os filhos, igual eu já falei no primeiro vídeo, os filhos não são nossos, são do governo, porque passam mais tempo estudando, passam mais tempo com professores do que com a gente, até mesmo com um professor só, eles passam mais tempo durante a semana do que com a gente. Então, é válido que a gente tenta dar um jeito de se unir. Eu pretendo dar um jeito de criar um formulário, um forms normal, né? Para que consiga ali as pessoas se inscreverem para ajudar. O formulário ele vai ter o nome, contatos na verdade, pelo menos ali 2 números de telefone, um e-mail e localidade onde mora, não precisa ser exatamente um endereço, né? E ali também é necessário que tenha uma capacidade da pessoa, no que ela quer, no que ela pode ajudar, vai ter 1 ou 2 campos. Esse formulário, por enquanto, ele é só um arquivo. Não vai ser algo que pode ainda já ser como um cadastro, sobre um cadastro, ele vai ser mais como que para que eu tenha noção de quantas pessoas estão realmente se interessando para fazer isso, porque eu tô passando isso, cara, eu escolho uma pessoa e falo, acho que você combina, e tô indicando para que a pessoa tenha acesso ao canal, e no canal tem muitas coisas que não são exatamente sobre o projeto, então pode ser que a pessoa que ainda não atinja a pessoa, mas o primeiro vídeo ele teve uma quantidade de views que eu não esperava até agora. Então eu acho que chegou já meio que uma hora de eu tentar correr e fazer esse forms, né? Colocar essa lista ali. E assim que estiver pronto eu vou começar a deixar esse forms e falar um pouquinho dele ali. Toda vez que eu for falar um vídeo que tenha a ver com o Projeto Aquário. Se não tiver com o Projeto Aquário, obviamente eu não vou falar ali referente ao forms, porque não tem muito porquê. A pessoa ela pode concordar com essa ideia minha de libertar a parte política, né, de preferencialmente segurar ali a mão direita, né, um pouco mais para a gente eliminar pelo menos a esquerda e depois a gente partir para uma era mais libertária, mas ela pode não concordar com essa ideia de que, pode ser que a gente não tenha uma forma de escapar e tenha que realmente ir para as colinas e vamos fazer o Projeto Aquário. Então, se você concorda, ok, compartilha esse vídeo com a galera, mas por favor, não poste em linha do tempo ou algo do tipo, manda um a um ali, porque isso com certeza pode atrair um ódio absurdo de pessoas que nos acusam de crime de ódio. Então, vamos de um por um, ok?
É isso. Bye, bye.